E se a ideia de que o universo só faz sentido quando percebido pela mente humana for, na verdade, uma gigantesca armadilha intelectual? É uma excelente provocação. E se houver uma forma muito mais rica, suja e, bom, complexa de enxergar a realidade? Uma forma que ignora completamente a presença de qualquer observador humano. É com esse questionamento que abrimos o nosso mergulho de hoje. Uhum. Nós temos em mãos um material incrivelmente denso. É a tese de doutorado de Otávio Maciel. A nossa lupa vai se concentrar especificamente no título 1, capítulo 2 da tese, nos debruçando sobre os detalhes da seção chamada Parágrafo 4, para além do materialismo especulativo. O objetivo principal dessa obra é pavimentar o caminho para o que o autor chama de realismo complexo. Isso. O que vamos fazer nessa análise profunda é dissecar o engajamento crítico que Otávio Maciel estabelece com um dos filósofos contemporâneos mais discutidos, que é o francês Quentin Meillassoux. Que é quem propõe o tal do materialismo especulativo, certo? Exatamente. Ele propõe isso na tentativa de superar as limitações do pensamento moderno. A tese reconhece o brilho dessa tentativa, claro, mas aponta falhas cruciais no sistema de Meillassoux. Então, a nossa missão hoje é entender o peso dessas 5 críticas fundamentais. Que vão longe, né? Muito longe. Elas vão desde a forma como enxergamos a política até as minúcias da lógica matemática e da história da ciência empírica. Ao final, vamos entender o veredito final do autor sobre como construir um verdadeiro realismo complexo. Ok, vamos desempacotar isso então. Maciel enquadra o problema inicial não apenas como uma questão abstrata de epistemologia, mas ele foca no combate ao que a filosofia contemporânea chama de correlacionalismo. Sim. Para quem acompanha debates filosóficos mais recentes, o correlacionalismo é aquela matriz de pensamento herdeira de Immanuel Kant. Ela postula que nunca temos acesso às coisas em si mesmas, mas apenas a correlação entre o nosso pensamento e o mundo. Ou seja, a realidade só possui validade ontológica na medida em que se apresenta a um sujeito humano. Exato. O que chama muito a atenção no texto é que ele argumenta que combater o correlacionalismo passa muito longe de ser um mero academicismo, sabe? Se conectarmos isso com um cenário mais amplo, fica claro que o correlacionalismo não é apenas um problema para professores de filosofia debaterem em simpósios. Definitivamente não. Na leitura que Maciel faz, ele carrega um peso institucional gigantesco em diversas outras áreas, abrangendo a sociologia, da filosofia, a teoria política, o direito e até os estudos da religião. Nossa, abrange tudo isso. Abrange. O correlacionalismo atua como uma espécie de base de sustentação para várias ideologias institucionalizadas da modernidade que ditam como a sociedade opera e pensa no dia a dia. Como assim? Pensa da seguinte forma: quando se estabelece como regra que a realidade só tem sentido através da lente humana, e historicamente uma lente moldada por um tipo muito específico de sujeito moderno ocidental, estabelece-se também uma diretriz sobre como a sociedade inteira deve operar e justificar suas estruturas de poder. Isso levanta uma questão fascinante sobre a instrumentalização da filosofia. Porque, sobre essa ótica, traduzindo para quem nos ouve, questionar essas bases filosóficas é questionar as próprias lentes através das quais a sociedade moderna enxerga a política e poder. Com certeza. Se a natureza existe apenas como um correlato do pensamento humano, ela é destituída de sua própria agência e da sua complexidade independente. Ela é reduzida a um mero cenário ou recurso passivo, aguardando a intervenção humana. É uma visão bem limitante. Portanto, a crítica deixa claro que a tentativa de Meillassoux de implodir o correlacionismo é uma batalha com implicações reais. No entanto, o método que Meillassoux escolhe para realizar essa implosão é exatamente o que nos leva ao primeiro grande ponto de atrito. Mas aí é que tá, o ponto central é a confiança quase cega que Meillassoux deposita na matemática pura. Para tentar escapar da prisão da mente humana, ele recorre à linguagem matemática, mais especificamente às teorias dos conjuntos transfinitos do George Cantor. Que lidam com diferentes tamanhos de infinitos, né? Isso.
Meliassou usa esse ferramental lógico para fundamentar a ideia do hipercaos. Em termos gerais, ele argumenta que a única coisa absolutamente necessária no universo é a contingência extrema. Ou seja, as coisas podem mudar do nada. Exato. As leis da natureza podem mudar a qualquer momento, sem razão alguma, governadas apenas por possibilidades matemáticas infinitas. O que o autor diagnostica como problemático é esse trânsito livre e perigoso que Meliassou faz entre a lógica matemática pura e a ontologia do mundo físico. Mas, tradicionalmente, a matemática pura não é considerada justamente o ponto de partida mais objetivo e independente do observador que possuímos, porque o autor enxerga essa matematização da realidade física como uma falha fatal. É uma objeção muito natural, mas a falha não reside na matemática em si. Reside na presunção de que a coerência lógica se traduz automaticamente em realidade física. Para desconstruir essa ponte, a tese traz a interação da teoria de Nikolai Hartmann com a escola de Stanford. Que é liderada por nomes como Ian Hacking e Nancy Cartwright. Exatamente. E essa escola estabelece um detalhe crucial que muda completamente o jogo. A diferença entre o realismo de teorias e o realismo de entidades. Essa distinção me parece ser a chave da tese. O realismo de teorias seria essa crença de que as nossas descrições lógicas, os nossos modelos matemáticos, são espelhos perfeitos do mundo. Mas a realidade física resiste a isso. O texto aprofunda isso evocando um conceito marcante do Ian Hacking, que é: o experimento tem vida própria independentemente das teorias. O realismo de entidades foca no fato de que interagimos com coisas reais no mundo. E essas coisas respondem, resistem. Interagem de volta, sim. Mesmo que as nossas teorias matemáticas sobre elas sejam incompletas, provisórias ou até equivocadas. Isso ilustra bem como o hiperocasionalismo de Meliassou, essa ideia de que as coisas mudam sem razão aparente pelo puro caos matemático, acaba por minar a força e a sujeira prática da ciência experimental. A ciência não é só matemática pura em salas limpas. Ela é prática, a experimentação, envolve isolar variáveis, calibrar instrumentos. O fato de não termos uma equação universal definitiva não nos impede de manipular entidades reais, tipo disparar elétrons em uma tela ou alterar o código genético de uma bactéria. A entidade possui uma existência tangível e a teoria corre atrás de mapeá-la. E essa resistência orgânica e inorgânica do mundo aponta para uma falha arquitetônica ainda mais profunda. Maciel identifica que o materialismo especulativo, apesar de se apresentar como uma ruptura radical, ainda é refém de uma obsessão da filosofia tradicional. Que é a busca por um ponto de partida seguro. Isso mesmo. O texto descreve essa obsessão como um dogma herdado das religiões abraâmicas e da modernidade, que ainda assombra um pensamento de Meliassou. É a premissa de que qualquer investigação legítima sobre a realidade precisa partir de um princípio que seja de uma certeza cristalina. E, ironicamente, Meliassou tenta forjar essa fundação ancorando-se na contingência absoluta deduzida matematicamente. Só que ao olharmos para a história interna da ciência empírica, fica evidente que o avanço do conhecimento nunca operou a partir de fundações perfeitas. Nunca. Longe disso. E para cimentar essa contra-argumentação, a tese introduz a figura de Imre Lakatos, central na filosofia da ciência. A abordagem dele recusa o ceticismo do David Hume e também é um crítico ferrenho do paradigma de Thomas Kuhn. A tese resgata um detalhe memorável dessa disputa. O Lakatos chamava a teoria dos paradigmas de Kuhn de psicologia de quadrilha, ou mob psychology. É uma crítica fortíssima. Para o Lakatos, a demarcação entre ciência e pseudociência não depende da crença psicológica coletiva ou de um realismo teórico perfeito. O modelo dele se baseia em programas de pesquisa que têm um núcleo rígido e um cinturão de hipóteses auxiliares em constante teste empírico. A validade não vem de uma perfeição teórica inicial. Vem do atrito com a realidade empírica, né? Esse atrito entre a necessidade dogmática de certeza e o raciocínio experimental é tão profundo que a tese lembra um fato histórico que chega a ser engraçado hoje. No século XVII, o raciocínio empírico já foi até associado à bruxaria. O ato de sujar as mãos investigando e testando hipóteses no mundo material
era visto como algo magicamente obscuro e perigoso. Mostra bem como o autoritarismo do ponto de partida seguro está enraizado na nossa cultura. Com certeza. A ciência avança pela experimentação, e não por certezas absolutas. E essa transição da certeza para a investigação nos prepara para o embate filosófico talvez mais denso da tese, que é a desconstrução da leitura de Meillassoux sobre a causalidade e o princípio da razão suficiente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O princípio da razão suficiente postula que tudo o que existe tem uma razão para existir. E cada evento tem uma causa subjacente que explica por que ele ocorre. Meillassoux ataca isso com muita força para sustentar a teoria do hipercaos dele. Só que o diagnóstico do Maciel é que ele erra o alvo. O autor aponta um erro de interpretação claro. O filósofo francês confunde o pensamento de Leibniz com o de Descartes e Hume. É um erro de genealogia. Exato. Para corrigir isso e entender por que a complexidade escapa à crítica dele, a tese propõe um mergulho na monadologia de Leibniz. Vamos entrar na mecânica das mônadas, então. O que o Meillassoux ignora aí? A ontologia de Leibniz diz que o universo é feito por unidades que ele chama de mônadas. O grande ponto cego de Meillassoux é a hierarquia cognitiva dentro desse sistema. Para Leibniz, apenas a chamada mônada suprema, que é Deus ou o absoluto, possui a cognição infinita para exigir uma totalização epistemológica. Ou seja, só o absoluto entende todas as causas perfeitamente. Isso. As mônadas comuns, finitas, não têm essa capacidade. Elas têm perspectivas limitadas. Essa assimetria muda completamente os contornos do debate. Fica muito claro no texto com a analogia prática do pólen que vira fruta. Temos o instante 1, que é o pólen, e o instante 2, a fruta. O Meillassoux usa a lógica do hábito do Hume para criticar a relação de causa e efeito. Como não vemos a força causal, a gente apenas se habitua a ver o pólen antes da fruta. E aí Meillassoux sugere que, como não podemos provar a necessidade absoluta da ligação, o surgimento da fruta a partir do pólen poderia ser um evento desprovido de razão, sugerindo verdadeiros milagres ontológicos. Tipo, amanhã o pólen pode virar pedra. O que é fascinante aqui é a demonstração de que a complexidade inerente da realidade garante que imensas cadeias de eventos estejam além do que é totalmente cognoscível para nós. Contudo, o simples fato de não possuirmos a onisciência da mônada suprema para rastrear cada microinteração entre o pólen e a fruta não autoriza a conclusão de que inexiste razão ali. Se não sabemos tudo, não quer dizer que não sabemos nada. É o princípio de que a ignorância parcial não equivale à ausência de ordem estrutural. Se não temos capacidade de mapear a totalidade das variáveis, fotossíntese, polinizadores, solo, isso é uma limitação da nossa capacidade de processamento. Não é um endosso para afirmar que a realidade opera à base de milagres incausados. Existe uma rede estruturada garantindo a continuidade da planta. Exatamente por isso, a tese defende que a inviabilidade de um conhecimento absoluto não significa a impossibilidade do conhecimento objetivo. Nós podemos construir modelos, testá-los através de programas de pesquisa à moda de Lakatos e interagir com entidades reais no estilo da escola de Stanford. Então, o que isso tudo significa para a arquitetura do realismo complexo? Afinal, qual é o saldo da obra de Meillassoux para Otávio Maciel? É tudo descartado? Não é descartado. É um veredito misto. O grande mérito de Meillassoux é ajudar a quebrar a mentalidade moderna correlacionista. Meillassoux teve a audácia de tensionar a arrogância antropocêntrica moderna, exigindo que a filosofia volte a pensar o universo em sua vastidão pré- e pós-humana. A ruptura inicial era necessária. Mas a falha fatal encontra-se no ponto de aterrissagem desse salto filosófico. O conceito de hipercaos acaba por instaurar uma nova forma de absolutismo. Meillassoux destitui a mente humana do trono, mas coroa um caos matemático asséptico. Para a tese, esse hipercaos tem que ser destronado de seu monopólio de produção de sentido. Porque focar apenas no sujeito observador ou no absoluto formal matemático,
Ignora a carne do mundo. Ignora a fricção. A conclusão é que a investigação deve ser jogada para a complexidade em si. O verdadeiro salto para o realismo complexo ocorre quando se abandona definitivamente a atitude correlacionista, a ideia limitante de que o mundo só existe em função de quem o observa, não em favor do acaso cego, mas reconhecendo a agência múltipla. Desempenhando seus papéis, humanos e não humanos. Isso é fantástico. Fica um pensamento provocativo para os nossos ouvintes. Se a nossa realidade não é apenas um espelho da mente humana, nem um caos matemático aleatório, quais outras forças, objetos e redes silenciosas estão interagindo e moldando a complexidade do ambiente ao redor de quem ouve exatamente agora, completamente independentes da percepção humana? Forças termodinâmicas, redes de micélios sobre o solo, frequências eletromagnéticas cruzando o espaço, operando de forma ininterrupta e completamente indiferente à nossa capacidade de compreensão. Chegamos ao final de nossa incursão por Meillassoux e sua conexão com o realismo complexo. A partir de agora, vamos ver como o autor desenvolve seu realismo complexo com e para além de Meillassoux. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais episódios em breve. Até mais!